sinais de pontuação. Nós vamos dar uma olhada na vírgula, no ponto e vírgula, nos dois pontos, reticências, aspas e travessão. Vamos para o primeiro exemplo em que a ordem direta não admite a vírgula. O que isso significa? Ordem direta, primeiro termo, o sujeito, segundo termo é o verbo, o terceiro termo é o complemento. Uma frase simples em que está nessa ordem. Por exemplo, entre o sujeito e o predicado não se admite vírgula. João trabalha todos os dias. João é o sujeito e o predicado é trabalha todos os dias. Entre esses termos não se admite a vírgula. A exploração dos recursos naturais constitui ameaça ao planeta. Vá sempre ao verbo e pergunte. Pergunte para descobrir quem é o sujeito e o restante dos complementos do verbo. Também é uma frase em que não se admite vírgula. O sujeito é a exploração dos recursos naturais e o predicado constitui ameaça ao planeta. Oi, eu sou a professora Carla de Português. Anote essas dicas sobre palavras e expressões que algumas vezes causam dúvidas. São elas, demais junto e demais separado. Por exemplo, elas falam demais. Demais aqui é um advérbio e significa muito ou excesso de algo. Demais separado, elas não fizeram nada demais. Tem o oposto de menos no seu significado. É uma locução prepositiva. Repare nessas duas, ao invés de versus em vez de. Ao invés de chover, fez sol. Significa ao contrário de. Em vez de estudar, ficou no celular assistindo vídeos. Significa no lugar de. Vamos ver agora a fim de versus a fim. Ela saiu cedo a fim de chegar a tempo. É uma locução prepositiva e indica finalidade. O genro é um parente afim. Olha o afim junto. Significa que tem afinidade. A par e ao par. Conversaram e ficaram a par do que ocorria, ou seja, ficaram cientes, ao par. Foi muito mal nas provas, o que deixou-a ao par de desclassificados. Significa igual. Orações subordinadas adjetivas. Nós estudamos as características e os empregos das diferentes classes gramaticais. Uma das classes que tratamos foi o adjetivo, que é uma palavra que sempre se associa ao substantivo. Então, o adjetivo é uma palavra que se associa ao substantivo para expressar características, qualidades ou estados dos seres nomeados pelos substantivos. Nós temos classe gramatical e função sintática. O adjetivo na função sintática exerce um papel de complementar o nome com alguma dessas características, qualidades ou estados. Então, quando você tiver uma atividade, uma prova ou mesmo no vestibular em que peça classe gramatical ou função sintática, você não vai mais se confundir. Veja o exemplo. Salvador Dalí criou obras intrigantes. O substantivo aqui é obras. Nessa oração, Salvador Dalí criou obras que intrigam, você tem como oração principal, Salvador Dalí criou. E como oração subordinada adjetiva, obras que intrigam. Obras intrigantes. Intrigantes, classe gramatical, adjetivo. Obras que intrigam. Oração subordinada adjetiva. Os verbos transitivos diretos e indiretos exigem um objeto direto e um objeto indireto, ou seja, um complemento com preposição e um complemento sem preposição. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. O termo é paciente da ação, nós temos um complemento nominal. Vamos para a análise de uma oração. A acusação do vereador foi considerada uma ofensa ao prefeito. Repare que a acusação é um nome, um substantivo, mas é uma ação. Do vereador. Do vereador, portanto, é um adjunto adnominal. Ofensa ao prefeito. Ofensa é um nome, o vereador foi ofendido. Complemento nominal. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Começar a estudar análise sintática ou sintaxe. Identifique primeiro o que é frase, período e oração. A frase é provida de sentido.
mas não possui verbo. Por exemplo, bom dia. A oração também é provida de sentido, mas possui verbo. Por exemplo, como você está? O verbo é estar. O período possui mais de uma oração. E essa oração, ela pode ser coordenada ou subordinada. Então, primeiramente, você tem que ter alguns conceitos bem construídos. No período, você vai ter mais de uma oração, mais de um verbo. Ele vai ser composto por coordenação ou subordinação. E aqui entram as funções das conjunções. Primeiro, vá ao verbo. Segundo, classifique o sujeito. Terceiro, classifique os complementos. Os verbos podem ser transitivos, diretos e indiretos, verbos de ligação e outros. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Quando é obrigatório o uso da vírgula? Vamos ver alguns casos. Na enumeração. Por exemplo, a palestra foi relevante, vírgula, esclarecedora e inesquecível. Alguns alunos perdem pontos significativos porque não conhecem ou não estudaram suficientemente a regência de nomes. Oi, eu sou a professora Carla de Português e vou te dar uma dica sobre complementos que são preposições de nomes obrigatórios. Por exemplo, você diz que algo é acessível a, agradável a, você está alheio a, comum a. Com a preposição de é um complemento das palavras desejoso de, difícil de, digno de, suspeito de. Aqui a gente tem a preposição com. Você vai usar com as palavras acostumado, relacionado, afável, compatível. Você fala ou escreve que é algo pertinaz em, seguro de ou em, cito em, indeciso em. A palavra seguro de ou seguro em, ambas estão corretas.